Antes de pregar, eu quero dar um presente para a igreja, um presente especial, internacional, né, João? Pastor João, meu amigo. Marli, obrigado por vocês estarem aqui. Rodrigo, muito obrigado porque vocês vieram. Viu um presente. Cadê o Rodrigo? Saiu? Opa, está ali. Uma família Andrade, pastores, obreiros, dedicados à igreja, à obra. Se vocês quiserem saber tudo de mim a respeito do meu trabalho, pergunte ao pastor João. Ele me substituiu lá em Peruíbe. Fez 2 vezes mais do que eu fiz em menos de 4 anos, né, pastor João? Um trator, um homem dinâmico demais, com a sua família, com seus filhos e esposa. Eles vão nos dar um presente hoje cantando. Eles cantam, eles são quarteteiros, são musicistas, família, eu não sei, até fala cantando, né, pastor? É tão... Vem aqui à frente, pastor, cante para nós, por gentileza. Ele está jubilado, mas é missionário, trabalha em terras além mar, onde não para, né, João? Eu chamo de João porque somos aí, pastor João. Vale, obrigado. Vai ser dueto? Ah, então tá bom. Fica devendo, viu, Rodrigo? E a Cris também, tá? Obrigado. Outro? Na verdade, o pastor Sandro nos deu um susto hoje, né? Nós estamos passeando em Nova York, visitando o nosso filho Rodrigo, que mora lá, e resolvemos conhecer Washington, que a gente ainda não conhecia. Temos outra filha que mora lá no outro Washington, lá, perto de Seattle, mas ainda não tínhamos visitado o Rodrigo. E então queríamos conhecer aqui, vimos já que lugar maravilhoso que é. E nós vamos adorar a Deus, cantando então um hino, que diz que se você enfrenta dificuldades, tem borrascas, acredite e confie nesse piloto que a irmã Ilmara contou, né? Falou aí, esse piloto maravilhoso que está guiando o seu avião. Ele é um comandante maravilhoso, ele comanda todas as coisas, confie nele. Antes, porém, de cantarmos, quero dizer que se eu fiz alguma coisa em Peruíbe, é porque o Sandro, com a sua esposa, eles prepararam ali o terreno, prepararam a igreja para que eu pudesse fazer alguma coisa. Muito obrigado, pastor Sandro, pelo seu ministério. Oh, aquietai-vos e sabei, quando a borrasca negra for, que Ele é Deus e lá dos céus tudo está a comandar. Oh, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que Ele é Deus. Vossas tristezas Ele vê, pois Ele é Deus, ó, aquietai. Em meio a fortes temporais, guardar-vos-á seguro em paz, o seu amor tão divinal vos cobrirá de bênçãos mil. Ó, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, que Ele é Deus. Vossas tristezas Ele vê, pois Ele é Deus, ó, aquietai. Ó, aquietai, pois Ele
Graças a Deus, né, pastor João? Todos os distritos que passamos, deixamos ali amigos para sempre, para a eternidade. Obrigado, viu, pela mensagem. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo à igreja, porque nesses meses que nós estamos vivendo, junho, julho, mês de agosto, agora também setembro e outubro, nós vamos ter atividades diversas em nossa igreja, e vocês estão sendo assim acolhedores, generosos. Nós podemos dizer que nós temos uma igreja que é rica em generosidade. Uma igreja que tem sido presente nas programações, nos eventos, e em nome de todos que passaram por aqui e que vão continuar passando até o mês de outubro, eu quero agradecer o carinho de vocês que receberam a todos. Aqui na igreja, lá no CBC, todos que fizeram a comida, todos que trabalharam para dar a eles o conforto, levaram para casa, todos esses que estão passando por aqui, estão pedindo que a gente agradeça publicamente a vocês. Muito obrigado pela generosidade e o carinho da recepção de nossa igreja a estes que estão fazendo as programações de cada mês aqui entre nós. Posso dizer que a nossa igreja é rica. Eu nunca trabalhei com igreja pobre, sempre trabalhei com igreja rica. Né, Cris? Brasília é riquíssima, né? Não é só por recursos financeiros. Peruíbe, né, pastor João? Que igreja rica, que igreja rica. Todos os recursos que nós precisávamos, no caso Peruíbe, Deus já tinha, ou já sabia com quem estava, era lá buscar, né, pastor? Uma igreja rica. Mas, pastor, comparar Peruíbe com Brasília não é valores. A riqueza que nós vamos hoje abordar e falar é a riqueza da generosidade. Esta palavra, ela está inserida no contexto bíblico desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e faz parte dos frutos do Espírito. Quando nós falamos e pensamos assim, eu sou pastor e sempre fui pastor de igrejas ricas, logo se pensa no poder aquisitivo. A Bíblia também qualifica a riqueza com posses, com bens, com ganhar, com ter, possuir. Não é errado. Mas o que tem maior valor no contexto bíblico é a riqueza que envolve a generosidade. Guardem essa palavra, vivam essa palavra, pratiquem a generosidade no dia a dia da vida de vocês. Nós cristãos, nós deveríamos ser, já por natureza, o povo mais generoso na face da terra, porque somos cristãos e seguimos um Deus que é generoso, deu o seu próprio Filho para nos salvar. Mas, queridos, segundo informações, nós não somos como cristão, ou como cristãos, o povo mais generoso na face da terra. Sabe qual é o povo mais generoso na face da terra? Dá para vocês imaginarem, saberem, terem ideia? Já por sermos cristãos e seguirmos a Cristo, a resposta deveria vir rápida. Qual é o povo mais generoso na face da terra? Os cristãos. Segundo estatísticas e informações de pesquisas, o povo que faz mais assistência social são os espíritas. O povo que mais faz ou pratica o assistencialismo diário, não institucional, como povo, como membros, depois dos espíritas, é cristão também. Estou falando cristão dentro do contexto adventista, tá? São os católicos. E, por fim, os maçons. Esses três grupos. Os espíritas, os católicos e os maçons. Como pessoa, como indivíduo, até porque eles têm filosofias que, quanto mais praticarem a bondade, a generosidade,
mais longe eles ficarão do purgatório, do inferno. É claro que a filosofia por detrás dessa generosidade é totalmente distinta e contrária ao que a palavra de Deus aprova ou ensina, orienta, mas em ações, em atitudes individuais como pessoas, os espíritas, os católicos e os maçons são os que mais fazem o assistencialismo pessoal, não institucional. Ok? A Bíblia afirma que pessoas generosas prosperam. Pessoas que têm na sua vida a prática da generosidade são mais ricas do que outros. Abram a Bíblia de vocês no primeiro texto, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Provérbios capítulo 11, é bom que você pratique aí a procura bíblica, o manuseio da Bíblia, ou procure no seu celular, no seu iPad, o que for, mas leia. A Bíblia coloca o contexto de riqueza e generosidade como estando muito ligado, muito próximos. Há muitos que estão focando e buscando a riqueza material. Não é problema, você pode ser rico e ter posses, mas que a sua riqueza material seja resultado de uma riqueza que a Bíblia coloca como fundamental para que você tenha posses e seja feliz. Porque muitos têm posse, mas não é feliz, porque lhes falta a generosidade. Não é problema ter posses, não é problema ser rico, não é problema comprar sua casa bonita, sua casa confortável, o seu carro do ano, não é problema. Mas que o processo para adquirir e chegar ao resultado do que você tanto almejou tenha sido parte de uma vida de generosidade. Porque quem adquire o que tanto espera em relação às suas posses pessoais, sem a generosidade, segundo o contexto bíblico, não é feliz. Não alcançou a plena felicidade. Porém, aquele que adquire as suas posses, os seus sonhos, realiza a aquisição, a compra daquilo que tanto esperava, tendo na sua vida o exercício e a vivência da generosidade, esse é feliz. Por isso que nós podemos dizer o seguinte: existem pobres generosos que vivem a generosidade, que são ricos. E podemos dizer o contrário: existem pessoas ricas em relação às suas posses, porém não são generosos, são avarentos e não encontram felicidade. Porque a proporção da alegria e da felicidade não está baseado, você sabe disso, e eu quero somente repetir, em nossas posses. Se tem uma coisa interessante, é o seguinte: o rico sempre pensa o seguinte: nunca tem o suficiente, ele quer mais, ele quer mais e quer mais. Até o homem mais rico do mundo, o mexicano, está lá no topo da pirâmide, ele acha que ele não tem o suficiente, está trabalhando mais para crescer a sua riqueza. Porque alguns pensam que riqueza está na conquista de bens, de recursos. Agora, o pobre não. Quanto mais pobreza ele tem, mais ele procura encontrar uma forma, um jeito de sair da pobreza com dignidade. No contexto bíblico, amigos, riqueza significa generosidade. E eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã, eu hoje, e você que está nos visitando, os membros dessa igreja, estou pregando para uma igreja rica. Estou pregando para uma igreja que tem a riqueza da generosidade. Deus seja louvado por isso. Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, ou seja, vai perder.
Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Vai acabar a sede. O destaque desses dois versículos está no versículo 25. A alma generosa prosperará. Você hoje, depois que você já tem a sua casa, trabalha, tem os seus filhos, nós que temos já um lar formado, você se considera, olhando para o que você tem em sua vida, um homem rico, uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Eu espero que você saia daqui hoje levando o conceito bíblico de riqueza, sendo a posse e a vivência e a prática da generosidade. Segundo Provérbios, a palavra de Deus nos diz que o segredo da prosperidade está na generosidade. Toda pessoa no reino de Deus que é generosa, prospera. E prospera mais do que os ímpios. Mas pastor, eu não vejo isso acontecendo, porque tem gente ímpia que tem mais posse do que eu. Se você olha e enxerga pela sua posse, pelos recursos que ele tem, você pode se confundir. Mas se você avalia o grau de felicidade, de satisfação, através da generosidade, você vai enxergar de maneira diferente. Na verdade, amigos, a Bíblia diz que o que retém, o que é mais do que justo dar ao outro, ou devolver a quem precisa ser devolvido, perderá. Um dia, o tesouro dos homens ricos de hoje, que não são generosos, vão ser levados para o céu ou ficarão aqui nessa terra? Ah, pastor, mas enquanto não vai para o céu, eu queria me beneficiar dessa riqueza. Será que é benefício mesmo as posses e a riqueza que esse povo tem? Trabalhando lá na região de Alphaville, eu conheci uma senhora, a esposa do dono da Autobahn. A Autobahn é uma rede de pedágios e estradas. Ele é um dos sócios. A empregada desta casa, a babá desta casa, era adventista, é adventista até hoje. Me ligou e disse o seguinte: pastor, vem aqui nos visitar, pastor, a patroa quer falar contigo. Na verdade, é o patrão que quer falar contigo. Vem aqui nos visitar, ele precisa falar com alguém. E eu ofereci o senhor para vir aqui. E eu fui lá para aqueles condomínios chiques e ricos e poderosos de Alphaville. Quando fui entrando ali, aquelas mansões, aquelas casas maravilhosas, parecia assim que, nossa, isso aqui é um paraíso na terra. Quando eu cheguei naquela casa, um heliporto, quadra de tênis, piscina, automóveis assim, os melhores imagináveis que você possa pensar, que no Brasil é muito difícil ter. E aí quando eu bato na campainha, sou recebido um homem totalmente angustiado, desesperado. Pastor, eu não sou religioso, eu não tenho fé, eu não creio em nada, eu acho que eu sou até mesmo ateu, mas eu ainda não me defino em ser ateu, porque eu não sei, eu tenho um pensamento em Deus. Mas a minha esposa acabou de ter um bebê, e ela está vivendo uma depressão pós-parto muito forte. Já estão se passando 2 semanas, e eu levei para o hospital, trouxe psicólogos, fiz de tudo, do bom e do melhor. Toda a gestação dela foi acompanhada lá na França, ele me explicou. Ele tem um jatinho que vai do Brasil à França sem reabastecer. É um cara poderoso. E por ele ter amizade com um médico francês, então toda a gestação, acompanhamento era França, o jatinho ia e voltava. Nas nossas conversas ele dizia assim, depois eu me tornei amigo dele, pastor, quando a minha esposa queria almoçar em algum país que o nosso aviãozinho podia ir com autonomia, nós íamos almoçar e voltava para casa no mesmo dia. Nós não tínhamos privação, nós não temos privação alguma. Mas a minha esposa entrou num nível de depressão que ela não sai do quarto. Está lá, não quer comer, não quer ouvir o choro da criança, não quer nem saber como está a filha.
quem tem cuidado da filha é a fulana, é a babá. Por que eu estou contando essa história, amigos? Para dizer a vocês que nem sempre as posses representam a riqueza que nós tanto almejamos e tanto queremos correr atrás e ter e possuir. É bom, é gostoso ter recursos, mas se não tiver acompanhado o ganho de nossas riquezas, a generosidade, nós vamos perder. É o que diz a Bíblia. Se não agora, quem sabe quando Cristo voltar e nós ainda não entendermos o sentido da generosidade. Olhando para a sua vida, você se pergunta, você é rico ou é pobre? Olhando para as posses, pastor, para o que eu tenho, eu, mais ou menos, eu me mantenho. Procure a riqueza, a fonte da riqueza, que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã, generosidade. A igreja rica é a igreja generosa. A igreja rica não é a igreja que tem posses, é a igreja que tem a prática, ou exercita a generosidade. Seguindo mais adiante, nós vamos começar a ler o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Abram a Bíblia de vocês e vamos juntos ler 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. A igreja da Macedônia tinha problemas a enfrentar, tinha tribulações, tinham provas em abundância. Também o texto fala que, da mesma proporção que tinha provações, tristezas, tribulação, havia também o quê? Alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte, querido: não qualifique a sua riqueza, a sua pobreza, pelo que você tem. Qualifique a sua riqueza, a sua pobreza, mediante a prática, o exercício do desenvolvimento do fruto do Espírito chamado generosidade. Inverta as coisas, ao invés de buscar, de querer, de procurar, de trabalhar para ter, passe a fazer tudo isso, também se preocupando com as ações de generosidade. Não há riqueza no conceito bíblico sem generosidade, não há riqueza. É uma ilusão. Salomão diz que é viver como numa bolha de sabão, é vaidade. A riqueza sem a prática do fruto do Espírito chamado generosidade nos torna infelizes, insatisfeitos com o que temos. Nunca o que tenho é suficiente e nunca o que tenho me contenta. E aí então o apóstolo Paulo nos ensina sobre a teologia do contentamento, em alegrar-se com o que temos, em sermos felizes com o que conquistamos, porque tudo o que temos e possuímos vem das mãos de Deus. Mas o que não tem contentamento e o que não vive a generosidade é infeliz, mesmo com muito ou com pouco. E aí com pouco é pior. Além de ser pobre, é descontente e não é generoso. Mas graças a Deus essa realidade não existe. Os estudos afirmam que o povo que mais ajuda são os pobres. O povo que mais coloca a gente dentro de casa para matar a fome um do outro são os pobres. Eu me lembro, o pastor João sabe disso, em Peruíbe. Visitavam aqueles lugarzinhos pobres lá, uma casinha pequena, sem chão, sem piso, só no chão batido, 5, 6, 8, 10 pessoas lá dentro. E eles diziam assim: pastor, onde come um, come 10. Queridos, a pergunta que eu vou fazer a você hoje não é para te provocar, mas é para você passar a entender como necessidade de sua vida pessoal, viver essa riqueza que a Bíblia está nos ensinando através da generosidade.
A minha igreja é rica. Nós somos ricos. Eu quero agradecer a esta igreja pela riqueza da generosidade. Mas se alguém precisa mudar a sua forma de pensar, o seu conceito de vida sobre riqueza, preste atenção. Eu vou perguntar para você: há quanto tempo faz que você não acolhe um pobre? Que você não serve aquele que precisa, independente do que ele vai fazer com o que você ajudou? Porque quando eu vou ajudar alguém e começo a avaliar, eu já estou fugindo da generosidade bíblica, porque a generosidade bíblica é o tipo de generosidade que eu faço por alguém sem me preocupar com os resultados ou com reconhecimento. É claro que eu não quero aqui incentivar o assistencialismo sem critério, mas existe a ausência daquele que há muito tempo não experimenta a generosidade. O equilíbrio é o equilíbrio, nós temos que andar pelo equilíbrio, mas eu quero enfatizar aquele que faz tempo que não faz o bem àqueles que precisam. Como eu sou feliz e como eu orei a Deus, agradecendo a Deus por esta igreja ser generosa. Na semana passada, há 2 semanas mais ou menos, uma família veio do Espírito Santo para cá. A história é mais ou menos essa. E essa família ficou 1 semana sem trabalho e na segunda semana o esposo encontrou trabalho, porque eles têm 3 filhos pequenos. A situação do país é extremamente difícil, então vieram para cá. Chegando aqui, nos primeiros dias de trabalho do chefe do lar, ele quebrou o pé, machucou o pé. E agora, hospital. Quem vai levar para o hospital? Quem vai ajudá-los? Não tem carro, não sabem falar inglês, não sabem nem onde fica o endereço do hospital, nem para onde levar. Vão para casa e lá o chefe do lar tenta, não, faz uma compressa, tenta resolver e começa a febre forte, pesada. Irmãos, a alegria dessa história é saber que um membro desta igreja deixou o seu trabalho. O pastor não podia ir, ligou para o pastor, eu estava em outras situações, e ficou lá com esta família das 5 da tarde até meia-noite, e proveu tudo que a família precisava, para aliviar a angústia de ter que sustentar 3 filhos pequenos. Mas que loucura, por que veio para cá? Não julgue. A oportunidade de ser generoso chegou à tua porta e você questiona por que ele veio para a América. Todos têm o seu direito de tentar a vida. Se certo ou se errado, seja generoso. Seja generoso. Porque é esta riqueza que Deus quer desenvolver dentro do seu povo, da família de Deus nessa terra. Generosidade. E não é dar valor, não é dar dinheiro, é dar tempo. Esta pessoa desta igreja não deu dinheiro, deu tempo, deu ouvidos, deu a palavra de Deus, deu conforto. É diferente, não é recurso financeiro que está envolvido na generosidade. Parar para ouvir alguém também é necessário, ao invés de ficar falando de alguém. Fale de alguém, se for para o bem. Não gaste tempo falando do próximo, gaste tempo ouvindo o próximo e ajudando. Isto é generosidade. Mas o homem se divaga para um lado e para o outro e vai se perdendo, e vai se tornando insensível, vai se tornando avarento, vai se tornando cada vez mais sem generosidade. Obrigado por vocês serem generosos, para a honra e glória de Deus. Eu não vou ficar citando situações porque eu não quero identificar, mas existem pessoas aqui que dão o que não têm para pessoas que têm dificuldades de se estabelecer nesse país. Obrigado por essa generosidade. Tem pessoas que dão emprego, mas nem precisa dar emprego porque eu tenho gente para trabalhar, mas manda para cá, pastor, eu dou um jeito. Obrigado por isso. Pastor, eu não tenho nada dentro de casa, mas o que eu tenho eu dou e eu vou buscar. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Graças a Deus, irmãos, a generosidade nos prepara para enfrentar desafios maiores. A igreja de Macedônia, ela foi sacudida, chacoalhada
com problemas, com situações difíceis, mas no meio dos problemas, as tribulações, situações difíceis, também reinava em abundância a generosidade. Daí, irmãos, foi um período em que essa igreja mais prosperou. Não prosperou financeiramente a igreja de Macedônia. A igreja de Macedônia não comprou uma igreja melhor, mais bonita, o que seja. A igreja de Macedônia prosperou no avanço da missão, da pregação do evangelho. Não se fala da inauguração da igreja de Macedônia porque eles foram generosos, Deus deu dinheiro. Não, não se fala. Mas fala de que o evangelho, através da Macedônia, atingiu outras regiões difíceis de penetrar. Por quê? Porque a Macedônia, mesmo sendo uma igreja com problemas, com dificuldades, cheio de picuinhas dentro dela, mantinha-se generosa. Sustentava o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Voltando um pouco antes, vocês sabem, somente para lembrar, antes da igreja de Macedônia, a igreja em Jerusalém. O que diz a Bíblia lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, que os irmãos vendiam as suas posses, que os irmãos vendiam os seus campos, vendiam as suas propriedades para avançarem na pregação do Evangelho. Queridos, essa frase vocês conhecem, mas eu quero lembrar, quando a igreja não tinha nada, foi quando ela alcançou o impossível, foi para mais longe. Quanto mais a igreja tem, ela vai para mais perto. Ela não sai dos muros, porque é gostoso ter o conforto dentro dela, ar-condicionado, sistema de som, um bom pastor, tudo é bom para nos acomodar, mas a missão da igreja não é essa, é espalhar a generosidade, através de ações que levam à missão, o cumprimento da palavra de Deus, aonde tiver um filho de Deus. Quanto menos a igreja tem, mais ela trabalha. Por incrível que pareça, isso é estudo feito. Quanto menos a igreja tem, quem já viveu em igrejinhas menores, pequenininhas, sabe o que eu estou falando. Que a gente vai se reunir numa garagem de um irmão. Nossa, que gostoso! A gente vai se reunir dentro de um bar que o dono do bar deixou a gente frequentar. E a gente abre a igrejinha dentro de um bar, só que o dono do bar não avisa que virou igreja o bar, e começa a vir bêbado. Já viram, né, pastor João? Passando por isso, né? Ao invés de vir membro, vem bêbado, porque o dono do bar não falou que mudou para a igreja. E a gente começa a receber aqueles bêbados, cada um com a sua história. E agora, é fácil dizer assim, amigão, aqui é igreja agora, vai curar tua bebida em outro lugar, porque aqui, não, entrou, Deus enviou, o que você tem que fazer? Generosidade no ouvir, no atender o próximo, no relacionamento, no cumprimento da missão. A igreja de Atos, irmãos, quando ela tinha somente joelho no chão para orar, e a ação do Espírito Santo para conduzir, foi quando ela avançou, e avançou, e avançou. Mas eu quero uma igreja rica. Como, pastor? Você quer a igreja? Está falando que a riqueza... Eu quero uma igreja rica em generosidade. Sabe por quê, irmãos? Eu não vou ter tempo para a gente ler esses textos, mas leiam. Deuteronômio 15, anotem aí, vai estar gravado. Deus recompensa a generosidade, isso está dito desde o Antigo Testamento. E o povo judeu entendeu isso. Vocês sabiam que, eu não sabia, eu conheci essa informação esta semana, eu desconhecia essa informação. Um jornalista aqui em Nova York, em 1984, depois eu vou dar informações melhores sobre este dado, porque é para uma outra mensagem, um outro sermão. Mas me veio a lembrança e vou passar para vocês, sobre o povo judeu. Esse jornalista, ele era crítico à vinda e à permanência do povo judeu nos Estados Unidos. Tirando Israel, os Estados Unidos é a segunda maior nação com maior quantidade de judeus que existem. Lá tem 6,3 milhões, aqui tem 5,7 milhões. E alguns americanos, jornalistas, situações aí de governo, de opiniões de partidos, detestavam os judeus aqui dentro. E aí esse jornalista começou a pesquisar coisas para falar mal dos judeus. E cada dia ele botava uma nota
lá falando mal dos judeus, lá em Nova York. Chegou um dia, um judeu disse assim: amigão, faça o seguinte, faça uma conta e procure dentro do povo judeu alguém que seja mendigo, que vai pelas ruas pedindo esmolas ou que não tem onde morar. Escreve sobre isso. Quantos judeus mendigos existem? Ele: não vou fazer sim, vou achar. Irmãos, esse cidadão passou pelas ruas, pelos becos de Nova York, procurando, durante 1 ano e 6 meses, um judeu mendigo. Ele teve que escrever lá, olha, não existe judeu mendigo. Aí o motivo, porque queriam saber, por quê? Porque os judeus vivem a generosidade. Não há um judeu entre 5,6, 5,7 milhões de judeus nos Estados Unidos que seja mendigo. Porque eles usam a generosidade para dar suporte e ajudar o seu próximo, o seu semelhante. A pobreza sempre vai existir, os necessitados, como diz a Bíblia, sempre estarão conosco. Mas o que nos ajuda a mantermos o foco da nossa riqueza é a nossa generosidade. Deuteronômio capítulo 15 nos fala e nos conta a história do início do povo judeu, da nação do povo judeu. Deus recompensa a generosidade. A pessoa, o cristão generoso, prospera. Provérbios 11, 25. Provérbios 22, versículo 9, diz o seguinte: o generoso será abençoado porque ele dá o pão ao pobre, e este será rico. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19, há um apelo para que os ricos sejam generosos, porque a tendência das posses, de acúmulos de bem, é você viver para si e se tornar avarento. Então Timóteo faz um apelo para que os ricos sejam generosos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala que a generosidade é um dos frutos do Espírito. Romanos 12, 20 e 21 diz que a generosidade tem que ser praticada até com os inimigos. Eu pedi a permissão para contar, e eu vou contar. O meu filho menor, o Kenny, ele orou, pediu perdão, tá? Chorou muito, ele foi sensível. Mas essa semana ele ganhou o capacete dele, que ele gosta de andar de moto com o pai. Nós vamos fazer um blog, que ele vai fazer um blog aí chamado Eu, Meu Pai e Minha Moto. Eu, Meu Pai e Uma Moto. Ele ganhou um capacete, cadê ele? Tomara que ele não esteja aqui. Está ali, né, filho? De repente o nosso carro foi preciso levar para a oficina para fazer o tal de recall. Aí ficamos com um carro só. Aí o Kevin, trabalhando e do trabalho, queria ir para a escola fazer autoescola. E aí não tinha como, com um carro, buscar o Kevin, levar para a escola, e a Omara tinha reunião na escola lá das crianças. Uma situação tensa, não dava para um carro só fazer tudo ao mesmo tempo. Eu pensei, vou pegar o capacete do Kenny e vou buscar o Kevin com capacete de moto. Vai resolver. Nossa, irmãos, isso é porque, irmão, o menino esperneou. Meu capacete não! Esse é novo, eu nem usei ainda, olha aqui, o selinho tudo aqui colado, de jeito nenhum. Dentro de casa, irmão de sangue. E agora vem a Bíblia dizer assim, seja generoso com seus inimigos. Jamais. A natureza do homem é esta, de escolher a quem praticar ou a quem oferecer a sua generosidade. E se for até mesmo os irmãos da sua própria casa, eu digo pela experiência do Kenny, ainda assim é desafiador, é difícil. Olha como nós temos que praticar a generosidade. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, continuando, em Romanos capítulo 12, versículo 13, a generosidade é para o crente como o recebimento da graça de Cristo Jesus. Nossa, irmãos, quem não é generoso ainda não conhece, ainda não tem a intimidade do que é sentir o que é a graça de Cristo Jesus. Vou fazer a pergunta de novo. Há quanto tempo você não hospeda um pobre em sua casa?
Há quanto tempo você não hospeda alguém que precisa em sua casa? Não, pastor, mas a minha casa é a minha casa. Amém por isso. Mas eu preciso exercitar a generosidade. Eu não sei como, no século 21. Ah, pastor, a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, a igreja da Macedônia, faziam porque era aquele tempo, agora tudo mudou. Deus vai enviar para você alguém que você vai poder praticar a generosidade. Esteja aberto, com os olhos atentos, porque Deus quer desenvolver em mim e você a generosidade. Vai aparecer alguém batendo em sua porta ou ligando para você, solicitando um auxílio, uma ajuda, uma tradução, uma companhia em algum lugar. É aqui que nós aprendemos, irmãos, a desenvolver a generosidade. Por isso que, se deixarmos de praticar nesse país que tanto exige de nós a generosidade, que será de nós? Corações fechados, olhos fechados, corações duros e olhos fechados para a necessidade dos outros? Provérbios nos diz, irmãos, que quanto mais nós espalharmos generosidade, mais nós vamos ser abençoados. E generosidade é fazer algo por alguém que jamais você vai pensar em ser retribuído. O pobre generoso é rico. O rico que não é generoso é avarento e pobre. O pobre que pratica a generosidade é rico. O rico que não pratica a generosidade é pobre, segundo a palavra de Deus. Porém, eu já disse no início, não é natural sermos generosos. Não é natural do ser humano. Ela tem que ser exercitada, a generosidade. Em algum momento, nós temos que insistir com o nosso coração para nos tornarmos generosos. Em algum momento, nós temos que nos esforçarmos para sermos generosos. Eu me lembro que estudei num colégio, não vou dizer nem qual, e que os alunos precisavam muito de carona. E a gente, na chuva, no barro, nesse tempo eu morava no externato, quando passavam os carros bonitos e ali os alunos assim, e eu era um deles também, debaixo de chuva, debaixo de sol, vai sujar o carro, vai molhar ali o tapete. Que bom que você tem zelo pelas coisas que você tem, você preserva, mas a generosidade é preciso ter, é preciso desenvolver. Nós temos que aprender a enxergar situações onde você pode exercitar a generosidade, porque não é natural do ser humano, nós temos que exercitá-la. A tendência do ser humano é se preservar e ser egoísta. Porém, as nossas dificuldades não podem ser obstáculos para o exercício da nossa generosidade, como foi na igreja de Macedônia, como foi na igreja de Jerusalém, como eles tinham problemas em abundância, tribulações e abundância, mas quanto mais eles faziam por alguém, mais também eles cresciam em generosidade, o evangelho se espalhava e a igreja se multiplicava, irmãos. Nós temos que quebrar as barreiras que nos impedem a exercer a generosidade como pessoa, como pastor. Seja generoso com os projetos de Deus. Seja generoso com os projetos que Deus deseja realizar através de você nesta igreja. Seja generoso, querido amigo, irmão, através dos nossos projetos, para que um dia possamos ter a nossa igreja. Mas, pastor, não é melhor viver sem igreja? Não sei, vamos ser generosos. Vamos praticar a generosidade. Se vai ser possível comprar ou se não vai ser possível comprar, pertence a Deus esse plano, esse projeto. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser o quê? Generoso. Eu tenho que participar dos projetos de Deus. E um dos projetos de Deus para impedir que o homem seja avarento e egoísta, chama-se dízimo e oferta. Foi o que Deus deixou para nós. Agora, eu vou dizer para você, não seja generoso com aquilo que não é seu, porque você vai estar roubando dos outros.
Tem gente que gosta de ser generoso com aquilo que é dos outros, e gosta de ser generoso com aquilo que é de Deus. E o que é de Deus? Os dízimos e as ofertas. É fácil fazer a generosidade com o chapéu dos outros. É fácil. Mas os dízimos e ofertas não nos pertencem. E tem gente fazendo a generosidade com o dinheiro de Deus. Não. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Você quer fazer generosidade? Não mexe no que é de Deus. É dele. Faça a generosidade com o que você pode fazer, com o que é seu. Com o de Deus não mexe. Eu não me lembro qual foi o pastor, mas há uma situação, uma ilustração, não sei se foi Moody, eu acho que foi Moody. Ele sempre construía igrejas, ele sempre buscava desenvolver o reino de Deus, plantando igrejas, e chegou numa igreja rica, numa ocasião, para pregar, só que essa igreja era rica de dinheiro, não era rica de generosidade. E ali ele falou, eu vou pedir dinheiro nessa igreja rica, porque eu tenho que construir uma outra igreja, então vou aproveitar que esse povo aqui é rico, e vou falar para eles e pedir para eles uma oferta para ajudar na construção da minha igreja. E aí o Moody falou com o pastor que o recebeu, e falou com os diáconos, que no momento do sermão, ele ia pedir que os diáconos passassem o chapéu dele, E ele então passou o chapéu ali no momento certo, os diáconos, e quando voltou, o chapéu voltou vazio, vazio. Aí ele pegou o chapéu, colocou sobre a cabeça, olhou para a igreja, disse, vamos orar, vamos nos ajoelhar e orar. Tirou o chapéu, se ajoelhou e disse, Senhor, muito obrigado pela generosidade desta igreja, porque eu percebi que eles têm um coração muito bondoso, me devolveram até o meu chapéu. Essa foi a oração de Moody. Uma igreja generosa, devolveu até o chapéu do pastor. Há muitos irmãos que estão fazendo isso, irmãos, com muitos pastores. Pastor, toma aqui o seu chapéu. É seu chapéu, pastor. Se vira, pastor. Não é assim, irmãos. Somos uma igreja, somos um povo que temos que desenvolver os projetos de Deus nessa terra. E os projetos de Deus nessa terra, irmãos, não é fazer generosidade com o dinheiro que é de Deus. Dá para entender? Vamos fazer a generosidade conforme Deus pediu, orientou, organizou. É isso que Deus nos ensina em sua palavra, no Espírito de Profecia. É isso. Como é difícil muitos entenderem desta forma. E usam o que não é dele para fazer generosidade, e são cristãos. Amém, que sejam. E que vivam felizes. E que um dia encontrem a verdade e percebam a verdade. Eu tenho para vocês, irmãos, duas notícias, uma ruim e uma boa. O que vocês querem ouvir primeiro? A ruim? Nós temos que comprar uma igreja. E custa aí 2,5 milhões para indo para 3 milhões. Esse é o nosso desafio. Mas eu tenho uma resposta, uma notícia muito boa para vocês, irmãos. Nós já temos o dinheiro. Nós já temos o dinheiro. Ninguém vai perguntar aonde está o dinheiro, pastor? Como é que você conseguiu esse dinheiro, pastor? Ninguém vai perguntar? Ninguém está curioso de saber? Ninguém? Sabe onde está esse dinheiro, irmãos? No meu bolso, no seu bolso. Praticando a generosidade. Eu tenho, irmãos, fé, o suficiente para que possamos juntos fazer a mordomia de Deus. Eu tenho fé, irmãos. Eu tenho valor, reverência, eu tenho respeito por cada centavo que entra nessa igreja, por cada centavo. Nós temos um grande desafio, irmãos. É comprar uma igreja. Mas nós já temos o dinheiro, irmãos. Aonde está o dinheiro? Na generosidade de cada um de nós. Não me devolva o chapéu. Não quero chapéu, nem uso, eu uso boné. Tá? Vamos juntos, como igreja, decidirmos juntos. Como eu disse lá na reunião que tivemos,
quando nós encontrarmos uma igreja, nós vamos juntos à porta dessa igreja, irmãos, e orarmos lá. Senhor, é tua. Dá para a gente, Senhor. A gente quer. Eu acredito nisso, irmãos. Eu tenho certeza disso. De que Deus já tem em nós, como igreja, os recursos para alcançarmos os nossos objetivos. Há muitos entre nós, irmãos, que poderiam ser mais generosos. Há muitos entre nós que poderiam aplicar mais os seus recursos no trabalho da causa de Deus, mas não o fazem porque têm um coração avarento, ou porque não acreditam nos projetos de Deus, ou porque são indiferentes, são omissos, são coração fechados e avarentos. Quebra, Senhor Deus, o meu coração se eu estiver nesse grupo. Eu preciso também. Segundo a palavra de Deus, eu quero terminar com esse enfoque sobre as ofertas. Segundo a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia nos diz que as nossas ofertas expressam e falam o que tem lá no fundo do nosso coração. As nossas ofertas, segundo a Bíblia, não estou inventando isso não. A Bíblia nos diz que as ofertas que eu trago para a casa de Deus, que eu entrego na casa do Senhor, expressam o que tem lá no profundo do meu coração. Revelam se eu tenho avareza, revela se eu tenho confiança no poder de Deus, revelam se eu tenho fidelidade, se eu creio em Deus, naquele que me sustenta. As nossas ofertas comunicam, falam, expressam se eu sou egoísta, se eu reconheço que o meu Deus é o dono da prata e do ouro. As minhas ofertas expressam isso, aquelas que eu trago para a casa do tesouro. As minhas ofertas, irmãos, dizem o quanto eu tenho de generosidade ou não. E as minhas ofertas, as ofertas que eu trago na igreja, nos indica se temos uma igreja rica ou uma igreja pobre. Deus está, irmãos, não é atrás do nosso dinheiro. Ele está procurando uma igreja com atitudes generosas. Nunca vai faltar quando você ofertar na salva. Eu não quero seu dinheiro buscado ou pedido em sua casa para um ou outro departamento específico. Esse dinheiro não é este dinheiro que Deus tem, como aquele dinheiro que vem pela generosidade dos dízimos e ofertas na casa do tesouro. Eu quero que o seu dinheiro venha para as salvas, e daqui por diante, como igreja, como comissão de construção, como decisão coletiva, nós vamos aplicar os recursos da generosidade que vierem até nós. Deus não está atrás do nosso dinheiro. Deus está à procura de uma igreja generosa, rica em generosidade. É hora de nós dizermos assim: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar o meu próximo. Abre os nossos olhos para que eu veja o quanto de avareza eu tenho no meu coração e limpe o meu coração, Senhor Deus. O dízimo é de Deus. As ofertas pertencem a Deus para o uso na sua casa. Seja generoso com o seu dinheiro, não seja generoso com o que é de Deus. A generosidade atrai manifestações de misericórdia, de graça, de milagre na igreja de Deus. As ações de misericórdia, irmão, sabe o que faz mais? Enche a igreja, produz ovelhas, a generosidade. Vamos ser generosos. Por que eu disse em Hebreus 11, 24, que os dízimos e as ofertas, 11:4, perdão, falam, expressam o que tem no meu coração? Vocês se lembram da oferta de Abel e de Caim? Hebreus 11:4 diz: as ofertas de Abel falam até, o que diz a Bíblia? Falam até hoje, mesmo depois de morto. Por isso que as minhas ofertas, o que eu trago para a casa de Deus, revela
o que eu tenho lá no profundo do meu coração. E mesmo depois que eu morrer, elas vão dizer se eu fui generoso e fiel a Deus ou não. As minhas ofertas e as suas ofertas falam, expressam o que temos em nosso coração. Se é generosidade, ou se é avareza, se é egoísmo, se eu aprovo os projetos de Deus ou não. E tem muito cristão perguntando, mas eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu devolvo o dízimo e a oferta, e não sou fiel. Vá pesquisar um pouco a sua vida em relação à generosidade e ao processo de devolver os dízimos e ofertas. Vá orar a Deus e conversar com Deus. Na Palestina existem 2 grandes mares, chamado e conhecido como Mar da Galileia e o Mar Morto. A água do Mar da Galileia é doce. Em sua profundidade, a água da Galileia, do Mar da Galileia é doce, até ali na sua superfície, todo o Mar da Galileia tem água doce. E em volta do Mar da Galileia, há vida em abundância. Mas, amigos, na Palestina também tem, como eu disse no princípio, o mar o quê? Morto. O mesmo rio Jordão que alimenta o Mar da Galileia é o mesmo rio Jordão que alimenta as águas do Mar Morto. Por que então um produz vida em abundância, é doce, e o outro é morto? Qual a diferença? É a água. Não, a água vem da mesma fonte. É o solo. Não, o solo é o mesmo. A diferença é que o Mar da Galileia devolve a água que recebe do Rio Jordão. Devolve. É generoso. Enquanto o Mar Morto, por ficar abaixo do nível do mar, por ser, medíocre, sempre vive abaixo da linha, ele acumula para si, irmãos, tudo que é de Deus, que Deus é que provê tudo o que temos. E no fim da história, o mar é morto. Quem não pratica a generosidade vai perder tudo, se não agora, em algum dia. A Bíblia cumpre as suas promessas, a palavra de Deus é verdadeira. Vamos ser o Mar da Galileia, o mar da generosidade, vamos mexer as nossas águas. Cada um de nós vamos balançar o mar, sacudir o Mar da Galileia e produzir vida, sermos doces, sermos generosos. Vamos fugir, irmãos, das ondas do Mar Morto. Não tem onda, né? Só um pouquinho de onda. Eu queria falar mais, mas temos que acabar. Eu queria dizer a vocês que eu tenho uma igreja rica. E eu não sei quando, mas Deus já deu dinheiro para comprarmos a nossa igreja. Já deu, é dele. Está na mão de quem? Está no meu bolso e no bolso de uma igreja generosa. Eu não estou pedindo os seus recursos. Você vai para casa e faça o seu plano com Deus. Mas nós vamos começar aqui na igreja o plano do pacto. Nós temos que desenvolver e aprender a pactuar. Está errado. Como muitos fazem, está errado. Existe uma sabedoria de Deus e uma sabedoria do Espírito de profecia que eu creio. Existe a forma de administrar uma igreja chamada orçamento compartilhado. Quem inventou isso foi Ellen G. White, pronto, final. Os fundadores da igreja. E nós vamos seguir esse plano. Eu vou explicar para a igreja o que significa esse plano. Orçamento compartilhado. Nós vamos nos organizar para fazermos a campanha das pequenas coisas, o ministério das coisas pequenas. Eu quero descobrir um adolescente, eu preciso de um adolescente que esteja orando a Deus, que esteja comprometido com o nosso projeto de comprar a igreja e dizer assim, pastor, eu quero cuidar desse projeto. Um adolescente. Esse projeto é você pegar os seus vidrinhos de maionese, seus vidrinhos qualquer que você tenha transparente, e você vai juntar ali moedas, só moedas você vai colocar ali dentro. E numa data, esse adolescente vai marcar e vai vir aqui à frente convidar a igreja para todos trazermos aqui as nossas moedinhas. Eu já contei para vocês a história. Em todo o distrito que eu passei, eu fiz isto. Lá em Barueri, numa cidadezinha chamada Cidade de São Pedro, muito pobrezinha, conhece lá, pastor João? Perto ali de Santana do Parnaíba. Uma igreja pobre, 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 pobre de recursos.
eu fiz esse projeto para a gente reformar aquela igreja. Uma criancinha veio um dia, irmãos, e colocou dentro de um vidro de azeitona desse tamanho, assim, aqueles vidros maiores de azeitona, e foi entregar a sua participação nesse projeto. E quando foi andando pela igreja com um vidrão na mão, uma criancinha pequenininha, e ninguém via moeda lá dentro, coitadinha, não trouxe moeda, e ela colocou lá a moeda, o vidro. E lá no fundo tinha a moedinha de 10 centavos. Pouco se via. Mas ela levou lá à frente. Nós oramos e consagramos aquela oferta do ministério das coisas pequenas, aquilo que muitas vezes fica jogado por aí. Vocês conhecem a igreja lá em Butter Creek, né? Vocês conhecem, a história é por aí. Irmãos, eu peguei aquele vidrinho e fui contar num congresso de empresários que foi feito lá no centro de São Paulo. A fé desta criança. E eu levei aquele vidro só com 10 centavos lá embaixo para mostrar. No final, o empresário falou assim para mim: pastor, diga para essa criança, deixa eu contar antes, sabe o que essa criança fazia, irmãos? O resultado desses 10% foi de R$1 que a mãe dava para ela fazer o lanche na escola. Ela tirou o dízimo. E colocou esse dízimo, na cabecinha dela era os 10% o dízimo, a mãe me contou, lá dentro. Ela tinha R$1. Aí a tia da cantina falou o seguinte: mas 90 centavos você não vai conseguir comprar o lanche. A tia, porque essa moedinha eu vou dar para a igreja. A tia foi e deu o lanche para ela. E disse o seguinte: amanhã você tem outro lanche. Ganhou 2 lanches, daquele dia e o outro. Esse empresário falou assim: pastor, leve para essa criança esse cheque. Fala que os 10 centavos dela se transformaram em R$170 mil. Era a oferta que esse empresário tinha guardado lá, que ele ia ofertar. Leve, pastor. E me leve um dia esta criancinha para eu conhecer. Deus já tem os recursos. Ele está comigo e com você. Deus já tem a igreja. Ele quer uma igreja generosa para poder agir sobre ela. Então nós vamos usar aqui o Ministério das Coisas Pequenas também. Eu queria um adolescente conduzindo esse ministério. Nós vamos também dividir a igreja em 12 tribos. Eu tenho histórias para contar sobre as 12 tribos demais. Tribos de Israel, não é tribo de índio não, tribo de Israel. As 12 tribos de Israel, bom? Então nós vamos estar movimentando a igreja para nos prepararmos e levar os recursos que são de Deus e entregar na igreja que Deus já tem, com os recursos de uma igreja rica em generosidade. Em generosidade. É o meu desejo, a minha oração todas as madrugadas. 5 para 5 da manhã eu me levanto e oro por vocês. E como disse na semana passada, essa semana que passou, eu conversei com Deus sobre os nossos planos, sobre os planos dessa igreja. Toda madrugada eu falo: Senhor, nós queremos uma igreja. Senhor, mova o coração do teu povo, dá-nos sabedoria para gastar os teus recursos. Senhor, se é o teu plano, concretize esse projeto, Senhor Deus. Os sonhos são nossos, mas os planos são seus. Toda madrugada eu tenho orado por isso. Dos meus sábados que eu tenho vivido aqui, irmãos, eu tenho vivido 60% dos meus sábados jejuando em prol desse projeto. Faça você o plano que você quiser com Deus, se consagre a Deus, porque eu quero preparar uma igreja para irmos para aonde Deus tem preparado para nós. Deus sabe, Deus conhece. Mas eu quero ir com um povo, uma igreja rica em generosidade, tá bom? Deus abençoe a vocês. Ouviram demais o pastor, né, Carol? Mas eu precisava. Está com fome, Carol? Vamos comer, tá bom? Vamos cantar juntos o hino que eu não... 401? 401. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos. Igreja rica, muito obrigado por vocês serem generosos. Deus seja louvado por isso.
Desculpa, eu peguei o da Vivi aí, troquei. Vamos orar. Senhor Deus, tudo que temos vem do Senhor. A roupa que vestimos, o óculos que temos, o sapato, o abrigo de nossa casa, o trabalho, Senhor Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, tudo vem de Tuas mãos, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos mordomos do Senhor, conforme os princípios de Tua palavra e do espírito de profecia, Senhor Deus. Multiplique, Senhor Deus, em nossa igreja a generosidade. Se há alguém, Senhor Deus, que hoje precisava ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, mova o seu coração pela graça e pela misericórdia em Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, abençoar o próximo, semelhante, queremos viver a generosidade no nosso dia a dia, praticá-la, Senhor Deus, ouvindo alguém, auxiliando alguém. E quando chegar, Pai, o momento de sermos generosos nos dízimos e ofertas, Ele é Teu, Senhor, eles são Teus, Senhor. Faça deles e usa-nos a realização dos Teus planos, Senhor Deus. Nós sonhamos, mas os planos são Teus, ó Pai. Que o Senhor possa conduzir o Teu povo aos sonhos que tem, mas vá à nossa frente, Senhor Deus. Que a nossa igreja continue sendo rica, próspera, milionária, em generosidade, ó Pai. Nós oramos para que o Senhor já esteja preparando a igreja que precisamos, ó Pai. Os recursos, o Senhor já nos deu. Obrigado, ó Pai. Que possamos usá-lo para a Tua causa. Em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou